pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30 A Jornada, o podcast em que a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30 aqui da Forbes Brasil. Eu sou Isadora Tega e recebo hoje o Lucas Porto e o Ricardo Sesches, fundadores da rede Rico Burger e destaques na categoria Gastronomia na lista do ano passado. Meninos, muito obrigada pela presença, um vindo diretamente de Brasília, o outro de Nova York, no nosso estúdio aqui em São Paulo. Então, obrigada mesmo por todo esse esforço e por estarem aqui com a gente hoje. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Vamos começar falando um pouco sobre a Rico Burger. Como que nasceu a parceria de vocês para começo de conversa? Como que nasceu essa ideia e que deu tão certo e vocês estão aqui hoje? Cara, a Rico É engraçado até começar falando disso, porque tem muita gente que fala que você não deve misturar amizade e negócios, né? E a Rico, no fim das contas, foi uma sociedade que foi formada no início de todas as relações dos 4 fundadores por uma relação de amizade. Olha só. Que podia envolver uma parte profissional ou não. Então, minha família é dona de uma marca de carne, né? Chamada Bife Passion. E eu comecei, né, na escola a vender espetinho, etc e tal, e fazer alguns eventos. Um dos eventos foi o Na Praia, que é um dos eventos que o Rick é um sócio lá em Brasília. É um festival. E aí a gente acabou se conhecendo e criando uma relação, iniciando uma conversa. O Lucas, a gente se conheceu no Carnaval do Parque, que é um evento do Rick. E a Rê era uma chefe de cozinha, dona de um restaurante, né, que eu entregava carne, né, a carne da minha família na época. E que era a única chefe de Brasília que, na hora de negociar preço, não negociava com meu pai naquele momento e negociava comigo para ver cardápio e tal. Então a gente acabou criando uma relação muito cedo. E aí, numa dada dessas conversas que a gente estava tendo, assim, por que a gente nunca pensou em fazer um hambúrguer? E aí, fomos chegando no nome, né? A partir daquela frasezinha do tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que tem é muito dinheiro. Então, como é que a gente constrói um lugar que, sim, além de gerar riqueza financeira, gere outras coisas que talvez o dinheiro não possa comprar, né? Pra gente como empreendedor, pra quem tá trabalhando com a gente, pro cliente, pra sociedade. E aí foi meio que o ponto de partida, assim, de tudo. Ai, que legal. Só que nessa época vocês nem imaginavam que ia tomar uma proporção de ter várias unidades, tudo. A ideia inicial era ter uma unidade só. Como que foi isso? Não, a gente não tinha ideia da proporção que ia tomar isso, né? A gente, nessa época, tinha 19 anos e nós dois já tínhamos fundado um negócio. A Rico não foi nosso primeiro negócio, né? E essa foi até uma das coisas que aproximou a gente. O Ricardinho, quando eu conheci ele no evento de carnaval do Rick, era a única pessoa que eu conhecia da minha idade que vivia uma vida parecida com o que eu vivia. E isso fez a gente se aproximar muito rápido. Mas naquela época a gente ainda era muito novo, era realmente um sonho, assim, a gente conseguir criar um negócio e desenvolver um negócio como a gente fez. Eu acho que o foco naquela época era o primeiro passo, né? Era conseguir abrir uma loja de sucesso. E daí, aos poucos, as coisas foram se desenvolvendo. E você chegou a falar na entrevista para a revista que você se sentia sozinho mesmo, por não conhecer ninguém com o mesmo estilo de vida mesmo de um empreendedor, né? E o que mudou, assim, depois que vocês se conheceram em relação a isso? Eu acho que qualquer projeto que você vai fazer na sua vida é mais gostoso, ele te preenche mais se você não fizer ele sozinho, se você fizer ele com alguém. E se for alguém que você tem afinidade, alguém que você gosta, alguém que além de um parceiro profissional também é um amigo, também é um irmão, como o Ricardinho se tornou para mim, que bonitinho. tudo faz mais sentido, né? Então acho que veio muito daí esse sentimento. Eu vou chorar um pouco aqui, mas a primeira interação que a gente teve, para você ter uma ideia, foi durante o carnaval, fazendo uma aposta de quem ia ganhar no futevôlei. E aí, esse jogo nunca aconteceu, é importante dizer, né? 9 anos já dessa conversa. Joelho 3 vezes depois que a gente se conhece. Virei um ex-atleta, né? Uma desculpa pra me jogar. Um ex-atleta aposentado com quantos anos? Na época com 19, né? Nossa. E aí, isso foi uma abertura pra gente começar a se conhecer e começar a conversar e discutir sobre coisas que talvez, né, a gente tivesse poucas pessoas da nossa idade que a gente poderia falar sobre, né? Essas dores de estar começando a empreender, de estar começando a montar um negócio fora da família, etc e tal. Então, foram trocas que foram, acho que, alimentando uma certa admiração que a gente tinha um pelo outro. E quando surgiu a possibilidade, né,
eu e Rick começamos a conversar sobre a Rico na época, aí veio a Rê, logo depois a gente sentia falta de alguém pra mexer na parte financeira, que não era nosso perfil. E imediatamente veio, tipo, na minha cabeça, cara, eu preciso apresentar alguém pra vocês. O Lucas tinha um supermercado em Brasília na época, então se a gente não é da planilha, né, do processo e dessa coisa, ele é. E aí bateu, assim, com todo mundo, sabe? E acho que os negócios acontecerem foi uma consequência realmente inevitável, eu diria. Mais que natural, inevitável. Só confirmando, vocês começaram a empreender, assim, antes da Rico com 16 anos, é isso? Eu tinha 18 anos. Ah, tá. Eu tinha 16. Nossa, e assim, como que surgiu isso, assim, numa realidade que é muito pautada em estudo, vestibular? Como que foi isso? Você começa ou eu começo? Pode começar. Tá, começar essa porque a minha tá muito relacionada com estudo, vestibular, com tudo, né? Na minha adolescência, o meu sonho era ser um jogador profissional de tênis. Olha. Então, a minha infância e adolescência toda foi pautada no esporte. E isso me fez sair de casa muito cedo. Então, com 15 anos, eu me mudei para Chicago para jogar tênis. Depois fui para Flórida, depois fui para o Rio. E com 17 para 18 anos, eu tinha na minha cabeça o sonho de ser profissional, se não jogar nos Estados Unidos em alguma universidade. Eu acabei me lesionando, que é uma lesão, tive uma lesão na lombar, uma hérnia de disco, e tive que parar de jogar por causa disso. E depois desse momento, meio que deu uma bagunçada na minha vida. Eu falei, tá, o que eu vou fazer da vida agora? O que eu quero fazer? E eu fui fazer um curso de verão na UC Berkeley, uma universidade na Califórnia. Curso de 2 meses, e me apaixonei pelo ambiente universitário. E quando eu voltei para o Brasil, eu percebi que eu queria voltar para lá, mas que, tendo vindo de um ensino médio fraco, não era um bom aluno no ensino médio, e sem o tênis, eu tinha que arrumar alguma outra forma de ser aceito nessas faculdades. E na minha casa, desde cedo, eu sempre tive o grande exemplo dos meus pais, que são empreendedores. Então isso sempre permeou a minha vida, assim. Então, a minha ideia naquele momento foi, tá, eu vou fundar um negócio de sucesso para ser o meu case para ser aceito nessas universidades. Legal. E daí, eu comecei a buscar oportunidades em Brasília, e foi quando eu fundei um hortifruti, que era pequenininho no início. Foi uma oportunidade que eu encontrei, que era, na realidade, mais uma lojinha de conveniência do que um hortifruti, mas que eu via que tinha espaço para crescer ali naquele bairro. E aos poucos foi crescendo. Aí, do hortifruti, a gente aumentou para açougue, do açougue aumentou para padaria, foi pegando as lojinhas do lado. E nesse processo que eu conheci o Ricardinho. A gente começou a ter todas essas trocas e começou a ter vontade de criar um outro negócio juntos. E só que dentro de todo esse processo de empreender para conseguir fazer um case para ser aceito numa universidade, o empreendedorismo virou a principal coisa na minha vida. Mas o sonho de estudar também não foi embora. E aí acabamos fundando a Rico depois, e isso acabou ficando cada vez mais distante, de certa forma, a chance de estudar. Mas chegou um ponto que eu falei, não, eu vou organizar os negócios, vou organizar a gestão dos negócios e as minhas responsabilidades aqui no Brasil, para eu conseguir tocar isso à distância e ir atrás do meu sonho de estudar nos Estados Unidos. Isso foi em 2018. E aí eu apliquei para os Estados Unidos, conversei com o Ricardo, conversei com meus outros sócios, conversei com minha equipe na Despensa do Basílio, que era o supermercado na época, e fui para lá tocar esse negócio, o negócio à distância, que na época era mais difícil, eu diria, do que hoje, porque não existia essa cultura que a gente tem hoje de reunião remota, de trabalho à distância. Foi uma coisa depois da pandemia isso, né, que Exato. popularizou. Exatamente. E aí, tiveram vários desafios depois disso. Eu tive 2 vai e voltas nessa... Na realidade, 3 vai e voltas. Até eu conseguir me formar. Me formei agora tem 1 mês. No semestre Legal. passado. Parabéns. E... mas foi... Respondendo a sua pergunta, foi assim que eu fui parar no empreendedorismo. Uma coisa muito interligada à outra mesmo, né? Sim. E no seu caso, Ricardo? Primeiro, eu sou fã demais dele, né? Porque acompanhei, tipo, toda essa meio que jornada de perto, assim, e vi exatamente como ele consegue ter uma capacidade muito grande de realizar aquilo que ele se propõe a fazer, né? E a gente, como sociedade, também, óbvio que não era a coisa mais gostosa do mundo, né? Perder, né? Dividir
o tempo e o espaço, etc e tal, de uma pessoa tão importante pra gente durante esse período, mas que acaba trazendo muitos ganhos também, que foi muito bonito acompanhar esse projeto de perto e que, na verdade, acabou influenciando também muitas das ferramentas e das formas que a gente tem dentro da empresa a nível de gestão hoje para poder suportar uma liderança à distância e que a gente acaba colhendo bons frutos. No meu caso, foi um pouco diferente, eu até brinco, né? Ele é o inteligente da sociedade que formou agora em economia em Colômbia, então é a cabeça da sociedade. E eu sou o vagabundo que largou a faculdade e não terminou, né? Dá pra dizer que você é o coração? Exato, a gente tem essa dicotomia do corpo e da alma, né? Da cabeça e do coração. E que, como eu sou grato por compartilhar tudo isso contigo. No meu caso, como eu falei, minha família vem da criação de gado, né? Então, eu vi desde cedo meu pai e minha irmã criando uma marca de carne que é a Bife Passion, que foi uma marca que o intuito de vida do meu pai é tirar o boi da commodity, vamos dizer assim. Então é uma coisa muito ousada, uma coisa muito rica, eu diria. E eu acompanhei a criação da marca de carne da família à distância, eu ainda era muito novo, comecei a ir para muitas degustações, essas coisas, com meu pai em Brasília na época. E aí no segundo ano do ensino médio eu fiz um curso de empreendedorismo na escola, que era de um professor que veio do Sebrae, que era um mini modelo de um Empretec. Então, tinham aulas de empreendedorismo e depois a gente tinha que botar uma ideia em prática. E aí a ideia, né, não magicalmente, foi começar a vender espetinho. E falei com meu pai, comecei a comprar o que sobrava dos recortes do boi, etc e tal. Um dia antes da operação, muitas vezes em casa, eu preparava os espetinhos. No outro dia, eu saía meia hora mais cedo, antes da aula acabar, e acendia a churrasqueira do outro lado da rua, na frente da escola. Então, também digo isso, assim, né, pra muita gente, porque eu tive um privilégio de ter pais que me apoiaram naquilo que eu me propus a fazer. Eu não fui do tênis, fui do futebol, mas a minha prioridade ao longo do ensino fundamental e ensino médio foi ser atleta. E deixar, muitas vezes, o estudo como um segundo plano ali, né, naquela hora. E quando veio o empreendedorismo, por exemplo, quais são os pais que talvez deixariam um filho perder meia hora de matemática, de biologia, sei lá, de física, para poder fazer uma coisa tão irrelevante quanto vender espetinho, sabe? E eu vejo que isso foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida, que me colocou para lidar com várias emoções, várias situações, e que depois, mais para frente, acabou virando uma empresa na época. Minhas irmãs tinham a marca em São Paulo, eu fiz a proposta para trazer para Brasília. Elas não animaram na época, falaram, você é muito novo, vem morar em São Paulo. E era um movimento muito comum, eu acho, em Brasília, das pessoas estão crescendo, ficando um pouco mais velhas, tem que ir para São Paulo. Todo mundo tem que ir para São Paulo. E eu, com todo respeito aos paulistas, por que eu tenho que ir para São Paulo, né? Por que não dá para fazer alguma coisa aqui? E aí, na época, eu comecei uma revenda, que era a Boutique Passion. Então, eu comprava carne da minha família e revendia através de um clube de carne. Então, fiz uma assinatura mensal via aplicativo na época, e comecei a vender essas carnes por assinatura, que foi meio que o primeiro negócio, que depois também virou uma boutique de carne, que acabou virando um restaurante também ao longo do tempo. Esses negócios existem ainda ou não? Não. Isso foi um ponto importante até que a gente veio conversando, né? Que no fim de 2021 foi quando eu tomei a decisão de... A gente tinha começado nosso processo de expansão da Rico. Então os negócios de carne, de certa forma, ocupavam muito do meu tempo e andavam mais de lado em Brasília. E o potencial que a gente via dentro da Rico era muito maior. E precisava da nossa necessidade, porque talvez para montar um restaurante em Brasília, e a marca pegou e foi super legal no começo, isso não ser nossa prioridade, funcionou. Entendi. Mas quando o negócio começou a crescer, eu acho que a nossa virada, né, para ele ter vendido a empresa dele, eu ter encerrado a minha naquele momento, e a gente ter começado a viver, entre aspas, exclusivamente, prioritariamente do negócio, foi uma coisa que acelerou muito a nossa curva de aprendizado e também a curva de aprendizado do negócio e, consequentemente, os resultados que vieram a partir disso também. Então, teve um momento de encerrar ciclos para focar no que era mais importante. Dá para dizer que esse foi o maior desafio de vocês, de desapegar de uma das outras empresas, ou teve alguma outra coisa que tenha marcado mais nesse sentido? Maior desafio é até difícil. Maior é grande, pensar, né? Foram tantos. Esse com certeza foi um grande desafio, assim, da gente
Eu acho que tanto do meu lado, a venda da dispensa, como também o fim do ciclo da Boutique Passion para mim foi um momento muito forte, assim. E no meu caso, eu acho que é legal até compartilhar aqui, porque eu imagino que a maior parte das histórias que são compartilhadas são histórias de sucesso. Mas eu acho que é legal compartilhar os fracassos também, né? Com certeza, fica à vontade. E a venda da dispensa, eu fui obrigado a vender ela, porque a expansão não deu certo. Então, a dispensa foi fundada lá atrás, em 2017, e a gente teve uma pandemia com resultados excelentes, porque naturalmente todos os supermercados aumentaram o faturamento na época da pandemia, porque os restaurantes fecharam, eram os únicos lugares onde as pessoas podiam comprar comida. Então, o setor como um todo foi muito bem na pandemia, e a gente começou a preparar a abertura da nossa segunda loja para o pós-pandemia. Em 2022, a gente abre a nossa segunda loja, que foi um projeto bastante ousado, e eu acabo dando de cara com a abertura de uma grande rede de supermercados em Brasília, do outro lado da rua, 2 meses depois que a gente abriu, e a maior rede de atacados de Brasília, na mesma rua, um pouco antes, 6 meses depois que a gente abriu. Caramba. E essa foi uma das vezes que eu tive que voltar de Nova York para vir resolver esse problema, porque a empresa não estava dando o retorno que precisava para continuar ali, pressão dos investidores para o negócio dar certo. E o que mais me pesava na época, que nessa época a empresa já tinha mais de 100 funcionários, e eram mais de 100 famílias que dependiam daquele negócio para viver, que estavam nas mãos desse projeto. E esse foi um ano bem, bem difícil para mim, assim. Porque foi um ano de tentando fazer o negócio virar, que eu não sabia como que eu não via, em muitos momentos eu não via saída de para onde ir, de como fazer aquilo dar certo. E no final, a melhor saída mesmo que eu encontrei, mas que depois de um processo muito longo de tentar fazer aquilo dar certo, de tirar um pouco do apego emocional que eu tinha do negócio também, foi de realizar a venda para uma outra rede de supermercados que tinha força para brigar com essas outras 2 marcas que eram muito mais fortes do que eu na época. Então foi um processo muito difícil, tanto emocionalmente, de desapego da marca, mas também de vida, assim, de estresse, de senso de responsabilidade com as outras pessoas que estavam envolvidas e tudo aquilo. E hoje eu olho para trás e acho que foi a melhor coisa que aconteceu da minha vida. Tanto pelos aprendizados pessoais e profissionais que eu tive nesse processo, como por ter tido também o privilégio de poder focar toda a minha energia na Rico depois disso. Minha parte, também não consigo dizer o maior desafio, mas um grande, e vou trazer uma outra dificuldade que surgiu, / motivo para o encerramento, né? No meu caso, o encerramento aconteceu antes de começar uma grande expansão que a gente faria, que era montar um modelo grande dentro de Brasília, de um shopping com casa de carne, açougue, restaurante, salumeria. Ia ser um negócio bem conceito, assim, bem com algumas referências de fora, australianas e tal. E a gente estava com o projeto pronto, o ponto alugado e o dinheiro para fazer isso captado, para poder realizar, né? E o drive da decisão do encerramento naquele momento foi por uma relação pessoal. Um sócio que eu tinha na época, que era um consultor e acabou virando sócio, ao longo desse período, era uma pessoa que eu olhava assim com muito apreço no começo, por ser mais velha, por ter muita experiência, por tocar dentro desse projeto um papel que o Lucas toca com a gente, uma parte mais financeira, etc e tal, que, né, não é muito a minha praia. Então, eu vejo que eu terceirizei, assim, com a chegada dele, muito... Tipo, eu achei que o problema estava resolvido porque estava chegando uma pessoa que se encaixaria dentro daquilo. Tá. Só que algumas divergências, né, do que eu considero como, a nível de valores mesmo, e princípios sobre algumas coisas, começaram a surgir. E no começo eu ignorava isso. Não ignorava, mas eu relevava isso, mas tem uma função. E eu acho que o grande aprendizado que eu tive é como se eu tivesse noivo nessa época com uma pessoa que eu olhava e falava, eu não quero me casar.
E aí, o E a que eu sociedade faço é agora? o casamento, né? E aí foi um momento muito duro, assim, porque a partir do momento que eu saí, os investidores que iam chegar também saíram, os outros sócios decidiram por tocar o negócio pra frente por mais um tempo, então foi uma coisa mais traumática, assim, nesse sentido, mas que me fez aprender algumas coisas que reforçam o ponto de que uma relação pessoal e uma conexão bem construída a nível de valores, eu diria, mas não só os valores que a gente fala, que a gente bota na parede ali, eu tô falando a nível de um nível de respeito e confiança e algumas coisas que estão ali atrás que não vale a pena bancar uma construção junto a longo prazo, mesmo que ela possa ser financeiramente saudável, sabe? Sim. E então, por outro motivo, eu acabei chegando no mesmo lugar do Lucas, um tempo um pouquinho antes, que foi, cara, uma vez que abriu esse espaço na minha vida e essa era a empresa que mais ocupava meu tempo, com o que eu vou ocupar esse tempo que surgiu, sabe? E a partir de conversas isso direcionou, não, vou botar isso tudo na Rico. Existia um desapego da criação do negócio lá de trás, eu era muito amigo dos clientes, era uma coisa, era um negócio muito identificado comigo na cidade, bem mais do que a Rico é. E um negócio que veio de uma origem familiar. Então também foi romper um vínculo familiar em um certo nível, que por mais que fosse uma extensão, entre aspas, independente, era muito relacionado, sabe? Então, de certa forma, romper nessa hora qualquer tipo de vínculo com os negócios que tinham da minha família, da minha irmã, do meu pai, e começar a focar, né, na construção que a gente estava, foi um processo doloroso, difícil, que com certeza, olhando para trás, eu acho que foi um grande acerto e que trouxe, acho que o que é mais importante na vida, né, que são boas lições e que fazem a gente, eu acho que em situações parecidas na vida, não, entre aspas, errar pela mesma coisa de novo. Muito bom. E se aprofundando assim na questão da sociedade mesmo, você teve os dois exemplos, né? Um exemplo ruim de sociedade e um exemplo bom. Qual que é a fórmula perfeita de uma sociedade perfeita? Pô, o grande segredo é que não tem segredo. Mas eu acho que algumas coisas importantes, assim. E eu acho que a nível de sociedade, algumas coisas diferentes, mas talvez muitas coisas parecidas com o que diz respeito a uma relação amorosa, um casamento ou algo do tipo, né? E uma das coisas que eu acho mais importantes, pelo menos pra mim, né, pra minha personalidade, etc e tal, acho que um ambiente em que todo mundo possa se expressar e trazer seu componente mais autêntico. Então, eu não acredito, quer dizer, eu não toco negócios, apesar de achar que isso funciona de uma forma puramente mecanificista, em que eu vejo um buraco de mercado, vou lá, preencho e tenho um retorno financeiro a partir disso. Acho que isso acontece também, mas eu realmente vejo negócios e empreendedorismo com o que é mais artístico da coisa toda. Artístico no sentido em tirar algo do meu subjetivo, algo, entre aspas, meu, e conseguir externalizar em algo objetivo, que pode ser para você. Então é uma construção de um lugar sutil para um lugar grosseiro, para um lugar concreto. E eu acho que uma das partes mais bonitas dessa história toda é a gente conseguir imprimir coisas nossas dentro disso. Ao mesmo tempo que a gente não limita o negócio com base nas nossas coisas, mas que a gente coloque ali. Então eu acho que eu colocaria que isso é um ponto importante, sabe? A gente construir algo que a gente tenha, de certa forma, orgulho. Que a gente tenha, de certa forma, um nível de identificação com quem nós somos, verdadeiramente. E um outro ponto, que para mim é fundamental, né, entra no meio de capacidades de conversas duras, honestas e transparentes. Então, o jogo por cima dos panos, eu diria assim, para lidar com os problemas difíceis. E eu não vou jogar essa responsabilidade na minha sociedade, necessariamente, da outra época, porque uma das coisas mais difíceis da minha vida era ter conversas difíceis mesmo assim. Eu sempre fui a pessoa que evitou conflito. E hoje eu vejo como, pro sucesso, entre aspas, de uma relação, uma das coisas mais importantes é a nossa capacidade de gerir conflitos, não evitar. Lidar com conflitos de forma saudável, né? Vamos dizer assim. Então, colocaria que isso também é um ponto fundamental, assim, para qualquer construção. E
uma visão a longo prazo minimamente parecida de para onde a gente acha que as coisas devem ir. Eu não acho que, tipo, tem um mapa perfeito, a gente não acredita no planejamento estratégico para daqui 5 anos, que a gente sabe cada... Não. A gente sempre faz e sempre muda, né? Eu acho que, assim, eu não vejo planejamento estratégico, né, tipo, como um mapa. A gente vê como uma bússola. É um norte. A gente tem que estar alinhado para onde vai esse norte, sabe? E quais são as coisas que são fundamentais para nós, quanto indivíduos formadores dessa sociedade, principalmente quem é sócio e trabalha no negócio, que são invioláveis pra gente, assim, que a gente consegue, tipo, expressar lá dentro. Com essas duas coisas feitas e com a capacidade de conversa, eu acho que o resto é resolvível. Fica muito claro que realmente é quase um casamento, né? Porque se você pegar todas essas respostas e adaptar para uma relação, fica basicamente isso. De ter o mesmo propósito, de ter conversas difíceis. Um casamento muito bem sucedido de vocês, aparentemente, né? É isso, meu amor. E vamos lá. Voltando um pouco, então, ali para o começo da Rico e o processo de expansão. Em que momento que vocês perceberam que realmente daria para vocês sonharem mais alto com ela? Foi um processo... no início, foi um processo que foi mais acontecendo e menos planejado. A gente abriu a primeira loja, que é a nossa loja modelo, que fica na Asa Sul, e foi um baita sucesso, assim, na cidade. Então foi um ano de... realmente que não tínhamos muitos problemas, a gestão da empresa era fácil, porque era um restaurante só, a loja estava sempre cheia, e todo mundo falando da marca. Então foi um período muito bom e muito fácil também da empresa. E nesse momento a gente começou a receber várias propostas de expansão. Tanto de clientes que viam e perguntavam se a gente ia expandir, como de patrocinadores, empresas maiores que vinham querendo bancar uma expansão nossa. E numa dessas a gente acabou decidindo abrir a nossa segunda loja com uma cozinha de produção. E esse foi um dos erros que a gente cometeu também no início do negócio, porque a gente abriu naquele momento uma cozinha de produção muito maior do que o que a gente precisava para a infraestrutura que a gente tinha. E aí o que a gente se deparou a partir do segundo ano foi com uma infraestrutura grande para um volume de vendas pequeno só para as duas lojas. E aí, para piorar, veio a pandemia, logo em cima disso, que reduziu a nossa venda e ainda colocou toda a nossa venda sobre a taxa do delivery, que é muito mais alta e mais custosa para a gente. E aí esse foi um momento, coincidiu com o momento que a gente terminou os nossos outros projetos e começou a focar na Rico 100%. Fomos obrigados a evoluir nossa gestão e aprender muito com isso e também acelerar o nosso crescimento. E aí o nosso crescimento começou a ser bem mais planejado, estruturado e mais rápido a partir daí. Então, na pandemia mesmo, a gente já abriu mais uma loja. Acabando a pandemia, a gente já abriu uma outra loja, que foi a loja que a gente abriu na pandemia, se chama Pega e Vaza, que foi um modelo diferente que a gente testou. É tipo um to-go falado do nosso jeito. Pega e vaza. Pega aqui e vai comer outro lugar. Muito bom. E que é o modelo que a gente mantém até hoje, né? Mas acabando a pandemia, a gente abriu a nossa quarta loja, que foi uma loja com atendimento na mesa em Águas Claras. E daí a gente foi crescendo, foi se estruturando, passando... a gente ouviu muito nessa época que restaurante é bom quando é muito pequeno ou quando é muito grande. E esse nimbo do meio do caminho realmente é muito difícil. E a gente sentiu isso na pele. E o que a gente fez que fez isso dar certo foi ter muita resistência, claro, tipo, estar preparado para passar pelos momentos difíceis e também tentar acelerar esse meio do caminho para chegar numa posição confortável que a gente está hoje o quanto antes. Só para deixar... Por que a gente montou uma cozinha de produção, né, na época? O primeiro pilar do que é ser rico de verdade pra gente é produto. Então, desde o princípio, a escolha dos ingredientes que a gente tem é altíssima. Então, dá o exemplo da carne. A gente não compra carne de marcas de carne. No começo, 100% da carne vem da minha família. Hoje, a gente pega os mesmos critérios de sustentabilidade, bem-estar animal e lá, e eu vou na fazenda do cara conhecer o produtor pra ver se ele tá de acordo com a gente. Então, é uma coisa muito... com
com muita atenção a ser escolhida lá, sabe? Por conta do meio que eu vim também e tudo mais. Então, isso é o boi. Quando chega, a gente moe a carne todo dia. A gente tem um açougue lá e tal. E desde a primeira loja é assim, que a gente só trabalha com carne fresca. A gente não congela carne, etc e tal. Então, quando a gente começou a pegar esse processo todo e pensar numa expansão, a gente achou, né? Porque a gente produz a carne, porque a gente produz o molho, porque a gente tem a batata sequinha, a mandioca, o bacon é feito lá, as coisas, que a gente precisava de uma estrutura gigantesca de produção pra gente naquele momento. Então, cara, pra gente manter o padrão da nossa qualidade, a gente vai precisar profissionalizar. E eu acho que isso é uma coisa legal pra trazer, porque profissionalização demais com tamanho de menos não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Passou 5 anos pra gente ter chegado a uma conclusão. Caramba, a gente investiu uma nota numa cozinha de produção, quando o que a gente precisava naquele momento era só de um açougue com uma câmara fria maior. Olha só. Foi um aprendizado que veio assim... Eu tava numa cachoeira quando isso veio. Aí eu falei, cara, olha só como as coisas são. Mas beleza, aprendizado para aquilo que a gente tá pegando. Então, sintetizando o que o Lucas falou, que foi o começo do nosso crescimento, né? Foi um momento em que o cachorro não abanava o rabo abanava o cachorro. A gente jogou a bolinha pra um lugar que a gente achou que era, viu que não era e teve que sair, cara, cambaleando pra fazer o negócio virar e acontecer ali. Esse processo envolveu 2 coisas, um crescimento acelerado e, quando a gente é um restaurante só, os erros que a gente tem a nível de gestão, a nível de cultura, a nível de processo e tal, eles são muito abafados com a nossa presença. Quando você cresce, qualquer pequeno ruído vira um grande tormento, que a gente não sabia até crescer. Então é legal o Lucas falar sobre esse ponto, né? O ponto que a gente vive hoje, que é um ponto muito bom dentro de Brasília, a gente faz 8 anos agora, né? Depois de amanhã, quer dizer, não sei quando vai ser liberado o podcast, e a gente abre nossa 9ª operação daqui 2 semanas. Lá em Brasília. Lá em Brasília. E vamos montar a nossa primeira operação em São Paulo, possivelmente no fim desse ano ou no começo do ano que vem, que vai ser a primeira loja fora de Brasília. Mas qual que é a grande diferença de hoje pro momento em que a gente vivia lá atrás? Não é porque a gente acha que a gente vai conseguir dar esse próximo passo, essa próxima, entre aspas, né? Essa próxima rampa mais acelerada que a gente vai dar, que a gente sabe desse processo, né? A gente sabe que vai ser difícil pra caramba, só que agora a gente já sabe que a gente vai apanhar e que a gente vai ter que se virar. Da primeira vez, a gente achou que ia ser fácil. Sim. A gente achou que, entre aspas, o conhecimento que a gente tinha sobre gestão, sobre pessoas e blá, 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 com uma loja só ia ser o suficiente pra ter 3, 4. E a gente viu que não era 2 vezes mais difícil. Era 20 vezes mais difícil. Então agora a gente já tá meio que esperando que o próximo salto 20 vezes mais difícil vai acontecer. Então acho que a gente não vai ser pego tão desprevenido quanto a gente foi da primeira vez. Além dos aprendizados do passado, a gente também tem a consciência que vão vir muitas coisas novas que a gente ainda não tem ideia, que a gente vai ter que se virar para resolver. E que vai ter erro, vai ter tropeçada, mas se vocês já conseguiram fazer essa baita trajetória, com certeza vocês vão saber lidar também, né? Sim, com certeza. E eu acho que essa consciência de que não vai ser fácil, de que vão ter vários desafios e vão ter vários buracos no meio do caminho, é muito importante de compartilhar, porque quando você vê essas histórias de sucesso no Instagram, na internet, fica parecendo que tudo foi muito fácil. Verdade. Que a vida ali, todo o caminho foram só flores e foi sempre bem sucedido, foi sempre só vitória, e não é assim. Acho que a maior parte do que a gente vive são os desafios, são os erros que a gente percebe que cometeu, a gente correndo atrás para tentar corrigir, a gente aprendendo com o que a gente vê que a gente fez errado atrás, mas ao mesmo tempo já enfrentando situações na frente que a gente não enfrentou antes. Então tendo que aprender a fazer coisas de jeitos diferentes. Então acho que é importante trazer esse senso de realidade também. Eu acho. Para quem está vendo de fora. Eu acho interessante que, assim, eu já conversei com muitos empreendedores aqui, e é meio que uma unanimidade que a maior característica que o empreendedor tem que ter é a resiliência mesmo, que daí é muito isso de você vai tropeçar, vai ter dificuldade, mas, cara, é resiliência. É uma palavra que eu acho que caiu muito no clichê nos últimos anos, mas ela faz muito sentido para a vida de um empreendedor, né? Sobre esse ponto da resiliência, né, no fim das contas, esse momento da nossa vida, eu acho, foi um momento em que a gente saiu de uma coisa que tudo fluía muito bem, que estava
entre aspas, foi fácil, para um momento em que parecia que a gente, tipo, nadava e não saía do lugar, sabe? Era uma sensação, pelo menos para mim, naquele momento, de areia movediça, assim. E eu me lembro que a sensação que eu tinha nessa hora, dentro do sócio, eu sou o sócio que cuida mais da parte de pessoas, operações ali e tal, né? Então, o dia a dia do time tá mais comigo. E o pensamento que me vinha na cabeça é, caramba, eu sei tocar um time de um restaurante, de uma loja, mas eu acho que eu não sou capaz de cuidar daquilo que a gente criou. E, talvez seja isso. Talvez eu não dê conta e, tipo, o desafio, entre aspas, é grande demais pra mim, assim. Isso é uma coisa que mexia muito comigo, porque a gente tem essa mentalidade de atleta também, que é muito orientada, né, para sucesso ou fracasso, para uma coisa muito, uma autocobrança muito forte, é uma das coisas que eu mais tenho e tive que lidar na minha vida, de terapias e tudo. Então, foi um momento de uma sensação de ser incapaz. E essa é uma das sensações, eu acho, que mais me fazem sofrer. E eu lembro de uma conversa que eu tive com o Lucas nesse ponto, assim, que eu cheguei e falei disso com ele. Falei, irmão, eu acho que eu não sou a pessoa certa pra estar fazendo isso aqui. Tipo, eu acho que eu não consigo, velho. Tipo, eu tô com medo da gente não conseguir sair do outro lado. Tipo, você consegue fazer seu trabalho, né? Tipo, lá dos Estados Unidos, um trabalho mais do back, assim. Mas ali no front e tal, eu não sei se eu consigo. E sinto que, de certa forma, muito disso depende de mim aqui. Então, também tem essa dificuldade de lidar com o desapontar o outro, né? E tudo isso. Então, eu me sentia muito nesse lugar. Foi bem desconfortável, assim. E aí, eu lembro, nessa conversa, ele ter virado e falado assim, tipo... Ricardinho, vamos tocar isso aqui mais 2 anos. E se a gente não conseguir virar esse negócio, a gente vende ele. Se a gente tiver que vender ele a preço de banana, a gente vende ele a preço de banana. Pra alguém que vai conseguir tocar. Mas vamos tentar mais 2 anos. E aí, eu tava lembrando disso com ele agora, que essa conversa fazem 3. Olha só. É. Então deu certo, passou do período aí de experiência. Primeira vez que eu percebo que essa conversa tem 3 anos. Olha só. E como nossa vida mudou desde então, como a empresa mudou desde então, como os desafios já são outros, como aquilo que parecia ser grande demais naquele momento, hoje é uma coisa quase como corriqueira do dia a dia que a gente vai tendo que lidar, sabe? A sua sensação de incapacidade mudou também? Definitivamente, hoje eu sinto que eu tô no lugar certo com as pessoas certas. Então, até essa é uma outra conversa que a gente tem, né, sobre os próximos passos que a gente vai dar como Rico. A Rico, pra mim, honestamente, ela não é um trabalho que só me remunera financeiramente, sabe? Eu acredito que nós, como seres humanos, estamos aqui dentro da Terra, né, dentro desse plano que a gente está vivendo, independente da nossa crença, como todo o resto da natureza, para evoluir, para se transformar, para se adaptar, para se desenvolver. E como a gente, pelo modelo que a gente vive, né, capitalista e tudo mais, sem críticas a isso, a maior parte do nosso dia a gente passa no trabalho, eu enxergo que sim, o trabalho é o grande lugar com o potencial da nossa própria transformação. E tem várias premissas para que isso aconteça, né? A gente mudou o nome do RH, Recursos Humanos, para EH, Enriquecimento Humano, e tem toda essa lógica de desenvolvimento humano por trás das nossas práticas. E um dos grandes medos que eu tenho, assim, né, receios e cuidados, eu não vou chamar de medo hoje, mas cuidados, é que para esses próximos passos que a gente for dar, por exemplo, né, de talvez transformar Rico de Brasília, né, saturar o mercado de Brasília para nível nacional ou quem sabe internacional, que a gente não abra mão do nosso desenvolvimento humano e da nossa qualidade de vida como empreendedores, da nossa qualidade, do orgulho que a gente tem dos nossos produtos e da nossa parte cultural. E esse nível de envolvimento que a gente tem e compromisso que a gente tem com o desenvolvimento e o enriquecimento do nosso time. Porque se isso deixar de acontecer, a Rico vira um trabalho para mim. E
eu não quero um trabalho, eu quero uma prática de vida, que hoje eu sinto que eu tenho, sabe? Então, com certeza esse é um assunto que vai continuar surgindo nosso, etc e tal, para que a gente entenda qual é o nosso ritmo de crescimento e que a gente, assim como na hora de escolher uma sociedade, né, que a gente tem determinados valores e coisas inegociáveis, que esses valores inegociáveis que a gente tem hoje como empresa não se percam quando a gente estiver crescendo. Caramba, que bonito isso. E vocês têm um trabalho social com a AMI, é isso? Expliquem um pouco mais pra gente o que é isso. Posso puxar essa aí? A missão da Rico, quando a gente fala, cara, para que a gente surgiu, o que é ser rico de verdade, blá, blá, blá. Então, riqueza tem a ver com essa ideia de transformação, desenvolvimento, evolução e tal, né? Nessa perspectiva mais ampla. E nossa missão é ser capaz de enriquecer aquilo que a gente toca com as nossas mãos. Então, o que a gente for fazer é que a gente consiga enriquecer esse contexto. E a gente acredita que só dá para enriquecer uma coisa começando de dentro para fora. Nada começa de fora para dentro. Então, se eu quero enriquecer de alguma forma Brasília, eu preciso começar me enriquecendo meu time, meu cliente, para poder chegar na sociedade. A AMI é um desses projetos hoje que a gente visa como forma de devolver para a sociedade toda aquela riqueza que a gente constrói também a partir dela. A AMI se chama AMI Mulheres Esquecidas, né, a sigla, e é uma ONG que trabalha com suporte tanto dentro do presídio, quanto, especialmente é o que toca a nós, né, a parte de capacitação e reintegração de mulheres do sistema carcerário para o mercado de trabalho. A gente sempre apoiou muitas ações desde que a gente começou a Rico, mas era tipo, vamos pegar uma comunidade de morador de rua e fazer um dia de hambúrguer pra galera e tal. Isso tem um papel importante, mas se a gente não der o hambúrguer pra isso, alguém vai dar. No contexto Brasília. E o que a gente começou a falar, a gente queria uma causa que, além de mexer com um alívio do sintoma, mexesse com a cura da causa. E aí a gente chegou até a AMI, e hoje a gente atua junto com esse projeto de 3 formas diferentes. Então, a gente faz ações de arrecadação, tipo Mac Dia Feliz. Então, no nosso aniversário, por exemplo, que é daqui 2 dias, todas as vendas, né, do carne e queijo, que é o hambúrguer mais vendido, o lucro delas é convertido para doação e tal. O projeto precisa de dinheiro para rodar. A gente vai para dentro do presídio fazer capacitações e processos seletivos. Então, isso também é uma coisa engraçada, porque eu vejo muita gente do setor, né, e é uma dor real, assim, contratação, etc e tal. E, cara, será que a lógica não pode ser oferecer um emprego para quem não conseguiria um emprego, então? E aí a gente faz hoje 2 capacitações por ano dentro de alguns presídios, capacitações teóricas, mercado de alimentação, boas práticas de nutrição, aula de atendimento ao cliente, dinâmicas teatrais e de expressividade, porque é um ambiente que geralmente, que é o contrário do expressivo, então a gente tenta trazer esse ponto também conectando com o atendimento ao cliente, que é o que a gente faz com a nossa equipe, e é uma parte prática. Então a galera bota a mão na massa e faz hambúrguer para servir para todo o resto do presídio. Então cada cela é uma mesa. Tem as reeducandas que estão trabalhando com a gente, que são as atendentes. Elas têm que saber explicar o cardápio lá e vender. Depois tem a galera que entrega, pega feedback, prepara os hambúrgueres. Então, é uma coisa muito legal. E todo mundo que sai do presídio e passa pelo crivo da diretora do presídio e também da AMI, né, junto com a gente, o pessoal passa o currículo pra gente, o contato, e a gente recontrata essas mulheres para voltarem a trabalhar com a gente também e facilitar essa reinserção. E aí o próximo passo que a gente está dando agora, isso eu nem falei com você ainda, mas eu acho que vai dar certo na semana que vem, é conseguir contratar as mulheres ainda em cárcere, no período semiaberto, para facilitar o tempo de adaptação desse pessoal que estiver trabalhando com a gente. Então, literalmente, elas vão sair do presídio, né? A Ana provavelmente vai ser a primeira, também chama Ana. É uma das que fez o processo seletivo com a gente dentro do presídio e que brilhou, assim, tipo, eu tô muito entusiasmado com o que ela vai poder construir com a gente. Então ela vai sair, possivelmente, do presídio, trabalhar durante o dia, voltar para dormir até que a pena dela se cumpra. Eu não sei exatamente quantos anos faltam ainda. E esse é o projeto. E a taxa de reincidência das mulheres que participam desse projeto é 0. Nossa, olha que coisa. É 0. E para mim, de verdade, eu acho que o projeto da AMI, assim, a forma como a Rico participa disso hoje, a forma como a gente ajuda nisso, vem muito dessa ideia do Ricardinho mesmo, que quis ir atrás de uma causa que a gente fosse resolver mesmo algum problema, alguma coisa ali na sociedade, na raiz. E
muito mérito para o que a Rico construiu junto com a AMI nisso, para o Ricardo. E o projeto que a AMI faz com a gente, sem a gente, para mim, tinha que ser um case para o Brasil inteiro. Para mim, tinha que ser algo que o governo olhasse e implementasse a nível nacional. Porque o que esse projeto faz com a cabeça e com a vida das mulheres que participam nele é inacreditável. Nossa, é impressionante mesmo. E como eu disse, já conversei com muitos empreendedores aqui, mas é muito especial quando, sei lá, ouço alguém falando primeiro com tanta paixão, como vocês estão falando, e com tanto propósito mesmo, de não limitar o impacto de vocês a encher a barriga de quem está pagando o hambúrguer, né? Para estar ali, que decidiu estar ali para comer um hambúrguer. Vocês estão fazendo a diferença na vida de muita gente, e é muito incrível isso mesmo. Meus parabéns, de verdade. Ai, que bonitinho, tô até emocionado. E isso, a sua emoção realmente prova mesmo que é muito genuíno isso de vocês, né? Não é uma... Eu até ia perguntar assim, como aliar esse lado de ações sociais e tudo, a não parecer uma coisa de marketing para o público e tudo, mas eu acho que a sua reação já mostra muito bem. Eu vou até ir um pouco além disso agora, né? É porque, assim, as palavras são muito limitadas, né? Então, é muito difícil descrever o que acontece de fato dentro de um presídio quando a gente está fazendo uma ação dessa ou quando alguém está saindo. Tem alguns vídeos na nossa rede social que se o pessoal entrar agora vai conseguir pegar um pouco do gosto, mas vai muito, muito, muito além. É uma coisa muito forte. Então, o primeiro ponto é que, quase sem exceção, todas as vezes que eu tô dentro de um presídio, eu sinto que eu ganho mais do que eu entrego. De outras formas, obviamente, mas não é uma relação de pura doação. Eu recebo muita, muita, muita coisa ali, em muitos níveis. Então, isso é uma coisa. E uma segunda coisa, né, que hoje a gente praticamente não tem benefícios para fazer isso. Pelo contrário, eu fui convidado até na semana passada para participar de um comitê da Câmara dos Deputados para tratar sobre potenciais pautas que podem virar projetos de lei para facilitar a reinserção de pessoas do sistema carcerário para o trabalho. E eu levei quatro soluções diferentes que eu acho que podem facilitar, tanto para facilitar a contratação, quanto algum tipo de benefício tributário, quanto algum tipo de certificação para quem está fazendo isso, para ter algum ganho de marketing envolvido, e uma quarta que eu não lembro mais do que eu propus. Mas que no fim, por que eu falo isso? Porque eu acho que são coisas que poderiam facilitar para que mais empregadores pudessem se abrir para isso. Porque eu tenho risco de contratar alguém e essa pessoa não der certo e eu tenho que pagar uma rescisão, tem muitas coisas. Só que hoje a gente faz isso sem absolutamente nenhum desses benefícios, sabe? E é claro que também existem benefícios de ganho de marca, por exemplo. Quem estiver ouvindo esse podcast, as pessoas se sentem muito mais tocadas ouvindo sobre essa história do que ouvindo que a gente vai abrir a primeira loja em São Paulo e blá, blá, blá. Então, existe um ganho. Só que tem uma diferença grande entre o ganho de marketing ser uma consequência e não uma causa, que é tipo a diferença de um MDF de uma madeira maciça. Um parece que é. O outro é. E quem tá vendo, quem vai um dia numa ação nossa lá, quem vê, por exemplo, a Ana, que é essa pessoa outra, né, que tá trabalhando com a gente há 3 anos, e ela tá lá servindo a galera, e ela geralmente vai e conta a história dela, você sente um pouco disso tudo, sabe? Então, e esse é o ponto, na verdade, que eu toco. E quando eu falo que a gente faz com as mulheres, né, da AMI, não chega perto do que nós fazemos com os nossos funcionários no dia a dia da empresa. Que é um nível de interação ainda muito maior. No nível de interação que um dos processos de desenvolvimento de lideranças agora vai ser aula de boxe. Olha só. Então, dentro, né, de uma filosofia de prática de movimento, que é uma outra coisa. E esse nível de interação, esse nível de cuidado, que a gente começa a ver o quanto as pessoas estão se desenvolvendo ali dentro, é o que me nutre dentro do projeto da Rico. Que volta pro papo que a gente estava tendo, que é o que a gente não pode perder quando a gente estiver crescendo. Tudo isso que eu falo aqui também é muito lindo, mas isso só tem como ter suporte com uma estrutura
muito bem organizada, muito bem controlada, de gestão de processos, de metas, de objetivos, que é muito mais o papel do Lucas. Então a gente fez uma analogia, né, que eu gosto muito, que é, imagina esse copo aqui, né? Imagina que ele tem água. Eu tô aqui refinando a qualidade do líquido que tem aqui dentro. Cara, vamos pensar, processar isso, é uma alquimia. Todo esse processo de gestão de pessoas é uma alquimia. Aí você bota uma coisa, aí ela dá certo, você faz a outra, aí bota a galera pra fazer inglês, e aí bota alongamento, muitas coisas. Só que nada disso tem como ser carregado se a gente não tiver uma estrutura de gestão, lógica financeira, processual, que dê suporte para que essas coisas possam brotar. Isso não surge, tipo, de mim. O projeto da AME pode ter surgido a partir de uma vontade minha, mas ele não valeria de nada, tipo, sem uma estrutura que o Lucas é a principal pessoa responsável hoje dentro da Rico e que eu não me vejo fazendo outro negócio sem ele, porque eu não me vejo sendo capaz de tocar nada parecido com o que a gente está fazendo sem o que ele faz e que ninguém vê. O que o Ricardo faz na Rico, um monte de gente vê. Aí você vê em matéria, você vê nisso, você vê naquilo e lá. É mais pomposo, é mais sexy, é mais emotivo. Só que o outro lado que ninguém tá olhando, o piano sendo carregado, tá muito com ele ali, sabe? E por isso que eu acho que eu não me imagino fazendo outra coisa nessa vida, pelo menos não por enquanto. Ai, que legal. Realmente. Te amo, irmão. Te amo. Nossa, muito legal ver a relação assim de vocês, porque é isso, né? Uma sociedade pode dar muito errado, mas quando dá muito certo, vocês claramente são uma família mesmo, né? Incrível. E voltando ao assunto da expansão de vocês, o plano não, vai acontecer mesmo, vocês vão vir para São Paulo no começo do ano que vem, é isso? Exatamente. A gente já está planejando a nossa loja aqui em São Paulo. Vai ser o spoiler, né? Vai ser perto do Allianz Parque. Ai, do lado da minha casa. Ai, essa. A gente deve abrir fim desse ano ou início do ano que vem. E esse vai ser o início das nossas aventuras aqui no mercado de São Paulo. E mais algum outro plano para outra capital, talvez? Para fora do Brasil, quem sabe? A gente está vindo com muita humildade. Assim, aqui para São Paulo é o mercado mais desenvolvido do Brasil. Tem muita concorrência aqui, né? E tem muita concorrência e a gente espera aprender muito com essa concorrência. A concorrência a gente sempre viu com muitos bons olhos, né? Acho que é a melhor forma da gente crescer e se preparar melhor para, quem sabe, planos de crescimentos futuros. Mas, assim, né, o planejamento estratégico nosso desse ano foi criar a maior e melhor Rico dentro de Brasília. Isso é, atingir o ponto de saturação em Brasília e conseguir entregar a melhor qualidade, melhor eficiência que a gente tem dentro dessa praça e botar o nosso pezinho dentro de outra capital. Esse projeto lá em Brasília está se finalizando, a gente abre a nossa 9ª loja agora mês que vem, vamos abrir mais uma 10ª provavelmente no segundo semestre desse ano, e aí a gente entende que já atingiu o nosso ponto de saturação. E o nosso primeiro pezinho em outra cidade vai ser essa loja aqui em São Paulo. Justamente São Paulo, realmente. São Paulo. E por toda a nossa conversa, me chamou muita atenção realmente o cuidado que vocês têm com ingredientes, com essas coisas. Como manter a qualidade tão longe de Brasília? Eu aqui em São Paulo, vou lá perto da minha casa, no Allianz Parque, comer um hambúrguer da Rico. Eu tenho certeza que eu comeria o mesmo hambúrguer em Brasília? Como que vocês pretendem fazer isso? Esse é um dos desafios que a gente tem, porque a gente não quer crescer de forma centralizada. Então, vou dar um exemplo de uma rede que cresceu de uma forma centralizada e de uma rede que cresceu de uma forma descentralizada. O Madeiro cresceu de uma forma centralizada. E eles têm uma estrutura de cozinha de produção gigantesca que eles têm lá, né, no sul, etc e tal, que eles fornecem hambúrguer para o Brasil todo. Toda a cadeia logística deles, etc e tal. Tudo passa por lá, é manipulado e leva. Foi, de certa forma, o que a gente fez no nossa primeira etapa dentro de Brasília. Então, a gente montou uma cozinha de produção naquela hora que era muito maior. A gente não quer, em hipótese alguma, para dar o próximo passo para uma cidade, ter que montar essa estrutura de centro e carregar essa mochila tão pesada. Tá. Não precisa errar 2 vezes no mesmo lugar, né? Na nossa... Vamos errar em lugar... Exato, vamos errar em lugar diferente. Já aprenderam a lição. Então, por exemplo, quais que são os pontos que são nosso... Qual que é um dos pontos que é nosso maior gargalo hoje? Comentei com você. Açougue. Manipulação da carne fresca. Eu não compro carne de marcas de carne, eu não compro carne congelada, eu não compro hambúrguer. Eu vou no produtor e compro a carne e a gente tem que manipular. Então a gente vai ter que trabalhar
mais parecido com o que a Batio Delight faz nas sorveterias deles. Então, já viu que a Batio tem aqueles quiosques que não tem uma produção, mas todo quiosque que não tem uma produção, tem alguma loja perto nas redondezas que tem a produção de sorvete. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem que pode olhar. É um restaurante grande, com uma outra proposta, mas que também cresceu mais descentralizado, é o Coco Bambu, por exemplo. Então, cada loja é uma loja e as lojas tendem a ser mais independentes. Então, o que a gente quer é conseguir construir um modelo em que a cada região que a gente vai abrir, a gente consiga ter uma determinada quantidade de lojas e que elas consigam também se comunicar ali entre si para ser autossuficiente a nível da produção desses insumos que a gente tiver. E quando a gente fala sobre qualidade de insumo em São Paulo, na verdade é o lugar mais fácil para a gente conseguir uma boa matéria-prima. Então hoje, eu falei para você que eu vou nas fazendas conversar com os caras para comprar carne, né? Hoje, 3 das 4 fazendas que a gente compra carne, sendo uma delas da minha família, são em São Paulo. Então os produtores, no fim das contas, estão aqui. Nosso fornecedor de pão, hoje, está aqui, né? Que é um fornecedor excelente também. Então, acho que não vai ser uma dificuldade tão grande fazer isso. Acho que a nossa dificuldade maior quando a gente vê chegando em outro estado vai ser qual que é a nossa real capacidade de construir uma marca forte em um lugar que a gente não nasceu, não conhece todo mundo e não tá lá. Porque, beleza, a Rico é talvez ou uma das marcas mais fortes de Brasília hoje. Super legal. Isso não garante que a gente vai ter uma marca forte em São Paulo. A gente garante que vai conseguir entregar um bom produto aqui, tipo um produto de altíssimo nível. Mas quantas hamburguerias tem aqui que entregam um produto de altíssimo nível? Quantas por bairro? Hoje, antes de vir pra cá, a gente foi na Holy Burger comer. Sensacional o hambúrguer dos caras também, tipo, quantas, sabe? Quando a gente quer fazer pesquisa de mercado, beleza, tem a Bravo em Salvador, que é incrível, alguns do Rio, mas o grosso tá em São Paulo. Então a gente precisa conseguir construir, de certa forma, a nossa capacidade de se comunicar num lugar que não é tão favorável pra gente quanto foi Brasília. E eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios para ver se a gente vai conseguir sustentar essa expansão a nível nacional, sabe? Como é que as pessoas vão identificar o valor da Rico, seja por um projeto social, pela nossa gestão de pessoas, pela ideia de empreendedorismo jovem, pela ideia dos produtores e da origem, quão a sério a gente leva a origem, né? Em especial da cadeia animal do que a gente trabalha, sem nenhum contato prévio com a marca, de forma rápida. Então, eu não sei ainda te dar essa resposta, mas eu sei que esse é um grande desafio, tipo um baita desafio, e que se a gente quiser fazer uma coisa maior, né, a gente vai ter que passar por ele. Então, vamos passar por ele no lugar mais difícil de passar? Já vai logo, né, no mais difícil. Legal, muito bom esse pensamento. Ousado, mas muito bom. Agora, caminhando para o fim, o papo tá muito bom, mas eu queria que vocês deixassem, sei lá, uma mensagem para jovens empreendedores ou jovens que sonham em empreender e querem ter um negócio de sucesso. Qual mensagem vocês passariam para essas pessoas? Eu acho que, voltando muito do que a gente conversou já hoje, mas não ter medo de problema. Saber que vai enfrentar muitos desafios no meio do caminho, ser resiliente, não desistir e botar a barriga no balcão, estudar a parte técnica, que é importante, estar próximo das pessoas do seu time, se cercar de pessoas boas. E, de novo, o principal ponto que a gente já conversou aqui outras vezes, para mim é resiliência. Muito bom. E você, Ricardo? Eu vou ter que uma vibe diferente, né? Porque essa aí... tem uma frase que eu gosto muito de um cara que chama Naval Ravikant, né? Ele é investidor de startups, etc e tal, Vale do Silício. Ele é um cara que ficou conhecido por 2 coisas, né? Basicamente, mas por como gerar riqueza e por como ser feliz, de certa forma. Então ele junta essas 2 bolinhas ali, lá. E tem uma frase dele que me tocou muito quando eu li, que é: um corpo saudável, uma mente quieta e um lar cheio de amor. Essas são 3 coisas que não podem ser compradas, essas são coisas que só podem ser construídas ou conquistadas. Então, eu vejo, né, que parte da cultura existente envolve um lado saudável de você ter que sacrificar o presente em prol do futuro, etc e tal. Mas quando a gente vem para São Paulo, uma coisa fica mais evidente em Nova York, né? A pressa, né? Todo mundo tem muita pressa. Não basta eu estar na direção certa, eu tenho que chegar rápido, de certa forma.
E uma outra frase que o nosso sócio sofreu um acidente um tempo atrás, de um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da doutora Ana Cláudia Quintana. Ela diz que é o seguinte: é tomando a consciência da nossa própria morte que nos apressamos em nos tornar o ser que deveríamos ser. E eu não acho que isso não tem a ver com o profissional que a gente quer construir. Eu acho que tem super. Como eu disse para vocês, para mim, o trabalho é uma das maiores formas do nosso desenvolvimento pessoal, desde que a gente encare ele dessa forma. E desde que a gente não negligencie outros aspectos da nossa vida que talvez, no fim das contas, tornem a gente milionários e pobres. Pobres de amor, pobres de espírito, pobres de saúde e de tantas outras coisas que talvez a gente tenha que se virar para reconquistar depois. E para finalizar, para deixar um pouco mais difícil, não existe caminho das pedras. Cada um tem que achar o seu próprio caminho também. Acho que a gente pode tentar ajudar compartilhando as nossas experiências, o que a gente aprendeu no caminho. Com certeza, ler livros, estudar e ir atrás de outras experiências ajuda muito a enfrentar os desafios, mas no final das contas o caminho sempre é diferente. Cada um tem que ir atrás do seu, tem que entender seu contexto, tem que entender sua história e fazer do seu jeito. Ele não tá no podcast, nem no TikTok, nem nos 3 passos do Instagram de como fazer sua empresa de sucesso. Isso é certo. Jogar, não tem jeito, né? Meninos, muito obrigada mesmo, amei o papo, realmente é muito inspirador ver 2 jovens com menos de 30 anos com tanto sucesso no trabalho e com propósitos tão bem definidos, assim, realmente, olha, meus parabéns, e eu espero que vocês nunca percam isso, esse brilho no olho, a emoção mesmo para falar do negócio de vocês, e mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui hoje. Obrigado, Isa, uma honra. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui, e até o próximo Under 30, A Jornada.